E a próxima pergunta é do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Pela ordem, obrigatoriamente, ele terá de perguntar para o candidato do José Luiz da Atena. E tenha um minuto para fazer a pergunta. Muito bem, obrigado, Denise. Da Atena, quem tem ligado a TV em São Paulo, ou então quem vive nas periferias da cidade, tem acompanhado e sentido na pele o descaso da saúde. O que a gente vê, seja no UBS, no hospital, numa UPA, falta remédio, falta médico, gente esperando 1 ano para conseguir fazer uma endoscopia. Nem se fale uma ressonância, uma tomografia. Gente esperando um tempão para ter consulta com um especialista, ortopedista, uma fila gigante, saúde da mulher, ginecologistas, mulheres que estão nos assistindo e precisam do SUS da cidade de São Paulo sabem disso. No hospital de Emelino Matarazzo, Detena, chegou a faltar água e papel higiênico nos banheiros. Essa é a situação de descaso. A fila de exame chegou a 450 mil pessoas e aumentou em mais 50% na gestão do Ricardo Nunes. Por isso eu queria saber, Datena, qual é a sua proposta para a saúde do povo de São Paulo? São várias causas da saúde, todo mundo sabe, não pode faltar remédio no hospital. Unidades têm que ficar abertas mais de 24 horas, das 32 prefeituras, pelo menos 2 ou 3. UBS, mais 2 horas para o trânsito caótico de São Paulo. Não tem que ter fila, tem que zerar a fila. Eu falei rápido porque o que mais me preocupa é a saúde de São Paulo em outro sentido. É a saúde em termos policiais mesmo, em termos de um sujeito condenado, um bandidinho virtual de internet, como esse Pablo Marçal, que desvirtuou os debates, me chamou de fujão. Fujão é ele que deve dar no pé dos Estados Unidos para não cumprir mais tempo de cadeia, porque a pena dele prescreveu que ele tinha menos de 21 anos de idade. Você que é um fujão, e o outro fala que ele é mentiroso, e é mentiroso também. Hoje, com evidência, prova da Polícia de São Paulo que um banco virtual no interior de São Paulo financia candidatos do PCC. Evidência, tem PCC na administração daquele cidadão ali no transporte coletivo. Andam de ônibus no transporte coletivo daquele cidadão ali. São 2 mentirosos e acusado ainda de participar de máfia de creches. Não posso dizer que ele é da máfia de creche, mas está acusado não, investigado pela Polícia Federal de participar de máfia de creche. É um roto falando do rasgado, de um condenado e outro que pode ser condenado. Quem mais ganhou licitação aqui em São Paulo, em período emergencial, aliás, esse cidadão, no período emergencial, quando não pode ter licitação, quem mais ganhou obra aqui foi o padrinho da filha dele com 43 milhões, entendeu? Então, para mim, é um mentiroso falando de um condenado, de um possível condenado, se realmente o que pesa sobre ele da realidade se confirmar. Ele disse que eu não tenho coragem de falar na sua cara. Fala na sua cara, picareta. Olha, a situação das UBS é tão grave, mas tão grave, que de repente eu acompanhei um caso de uma menina que, com a mãe, a criança já em estado grave, passou por 5 UBSs. Na última UBS, essa menina percebeu que estava em estado grave e quando foram atender, essa menina morreu. Esse é um dos casos, de tantos casos quantos acontecem no sistema público de saúde aqui em São Paulo. Que aquele lá, além de ser suspeito de roubar dinheiro de creche, de criancinha, pode ter contribuído para matar essa menina. Um minuto. Tabata, você parece também que está sentindo um clima de cada vez o crime organizado se infiltrando da política de São Paulo e do Brasil. Você percebe isso? Porque quando vocês não tinham nem nascido, a maioria aqui não tinha nem nascido, eu já combatia de cara o crime de peito aberto. Eu previ que ia ter PCC ou organizações criminosas no Brasil e fui taxado de sensacionalista. Tem gente aqui que já foi até condenada por ter ou ligação direta com o crime organizado e agora com suspeita de associação com o crime organizado, com o PCC, e acha que isso é normal. Qual o risco que a democracia brasileira corre? E não é de hoje que eu estou falando isso, é há 2 eleições, isso aqui virá uma Colômbia. Porque a Colômbia do Pablo Escobar, o Pablo Escobar era político, era parlamentar. O grande detalhe é que muita gente, de umas 2 ou 3 eleições para cá, tem sido mortas candidatos que poderiam ser eleitos por bandidos do crime organizado. Isso já chegou aqui em São Paulo. Infelizmente tem milícia na nossa gloriosa GCM, com gente presa. Exemplo que vem do Bolsonaro lá do Rio de Janeiro. E parece que o Ricardo Nunes agora fica sabendo que ele não sabe de nada. Chamou de gagá, desrespeitando pessoas que têm problemas físicos. Eu, Gagá e Gago, cheguei a ser um dos maiores apresentadores do Brasil e respeito pessoas que têm deficiências. Agora, que você que é um esquecido, que o seu parceiro, que colocou a sua menina, a sua filha, como batizada, 43 milhões de obras aprovadas para ele, e você esqueceu dele, disse que soube pela imprensa. Você que é um mentiroso de marca. Bom, primeiro que fujão é você. Você fugiu da polícia. Você fugiu da polícia.
Você foi bandido. O crime prescreveu, mas você anda de braços dados com o PCC. Você não tem direito de fazer com um jornalista como o Josias o que você fez, dizendo que ele não tem prestígio. Você é quem fugiu da lei. Você que é uma ameaça à democracia, quando faz os debates aqui, nós, atores passivos de um filminho de horrores que você tem na internet, para cortar, fazer cortes da internet e falar o que você quiser. Você tem que ficar com a internet mesmo fora do ar, porque eu, como jornalista, não posso falar de política. E você usou todos nós aqui como belos atores e o eleitor como palhaço e idiota. Idiota foi o eleitor que acreditou em você. Você é a maior ameaça à democracia que tem aqui dentro. Seu bandidinho estelionatário virtual. Avaliado, por favor. Você não vê no debate, moço. Pode colocar o tempo para correr. Você fugiu da polícia. Datena, por favor. Vamos lá, no direito de resposta eu explico o que você está inventando. Processo de 20 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos em 2020 pela primeira vez. É conversa de Por favor, consórcio comunista desesperado. Democracia para nós, nada para você. E você é um anarquista? Datena, por favor, vamos gerar espere 2 um momento. milhões de Tempo de empregos. resposta. Pode começar meu tempo de novo, por favor? A gente continua contando, Por gentileza. desconta esse tempo. Pode prosseguir. Quanto foi o tempo? 30 segundos? Vamos lá. Vamos gerar 2 milhões de empregos. Nenhum dessa cambada aqui consegue fazer isso. Sabe o que vai ter? Vai ter emprego aí na periferia. Você não vai mais ficar caindo no conto do vigário. De um dia você vai ter sua casa. Nós vamos fazer o maior mutirão da história dessa cidade de São Paulo. Ninguém vai morar em casa de lata. Ninguém vai morar aí no esgoto. É o seguinte. Eu queria ser educado, só que eu sou alguém da extrema riqueza que já vem da pobreza. Eu gosto de baixaria, eu gosto do que vocês estão fazendo aqui. O Datena, ele não quer ser candidato, ele está aqui para ver se tem um dinheirinho, para ver se aposenta. Porque eu acho que na televisão não conseguiu prosperar do jeito que deveria. E para combater a segurança pública, só o prefeito de São Paulo não tem condição nem autoridade para isso. O Tarcísio precisa participar. O Tarcísio precisa participar ativamente como governador e principal autoridade. Ministério Público, Justiça tem que participar para um único adversário, que é o crime organizado. Sem você combater o crime organizado, não adianta esses caras falarem em proposta. Nada para de pé, porque não sabe quanto está sendo roubado do dinheiro público da prefeitura. Como é que você faz proposta se só com o dinheiro roubado da prefeitura, que eu não sei até onde vai, você poderia resolver problemas e mais problemas nas áreas de segurança, saúde, educação, habitação e tudo mais. Repito, o crime organizado está chegando, inclusive com milícia, com provas efetivas da polícia no Banco de Mogi, Banco Virtual. O PCC está financiando e financiou e elegeu políticos aqui em São Paulo. Sem isso não há solução para nada dos problemas da capital. E eu tenho coragem para enfrentar esses caras. Datena, antes da réplica, eu informo que foi negado o direito de resposta. Você tem 1 minuto agora. Eu não ganhei nenhum. Bom, mas o detalhe é o seguinte, concordo com a Tabata em todos os sentidos, mas eu repito, se a gente não impedir que o crime se infiltre de maneira definitiva, como já se infiltrou, tem prefeito eleito aqui no interior de São Paulo, um financiamento claro do PCC. O cara que lavava dinheiro para o PCC é prefeito de uma cidade aqui de São Paulo. Lavava dinheiro com posto de gasolina, foi eleito pelo crime organizado e já há 2 administrações foi reeleito. Se você permitir que essas barbaridades continuem, e dentro do governo do Ricardo, tem lá o crime organizado andando de ônibus, mas ele não sabe de nada, absolutamente nada. O outro candidato estelionatário virtual anda de braços dados com o crime organizado, mas também não sabe de nada, absolutamente nada. Se você eleger esses caras aí, o crime organizado vai dominar a cidade. É por isso que eu estou aqui, para combater esse tipo de gente que não vale absolutamente nada. Quantas pessoas morreram em área de risco? São quase 1 milhão de pessoas que moram em área de risco, que isso já foi prometido desde a época do Haddad, não é verdade? E o Boulos, se quiser invadir alguma coisa, o coração de alguém, não invada o meu não, Boulos, porque eu tenho 6 estentes, não cabe mais invasão nenhuma. Quem tem que invadir o coração das pessoas, livrando essas pessoas de área de risco, é esse cidadão aqui, você entendeu? Que tem gente morrendo, enchente e escorregamento. Não é novidade que o Nunes abandonou a prefeitura. Faz tempo ele nunca teve perfil para ser prefeito. É por isso que tá essa merda da educação dessa cidade. Você que coloca seu filho na escola pública sabe, ou deveria saber, que é mais caro a escola pública hoje liderada por esse incompetente do que uma escola privada. Pra você ter uma noção. Qual que é a minha proposta para você que vai votar no 28, dia 6 de outubro, punindo essa cambada, esse consórcio aqui de comunistas? Nós vamos fazer o seguinte, ensinar o que comunista odeia. Educação financeira para o seu filho, inteligência emocional, empresarização, tecnologias do futuro. Você não pode ver aqui, mas eu tô vendo na visão periférica o desespero do Boulos. Ele já ficou olhando, desculpa, Boulos. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar a linguagem neutra para não ficar cantando desfiles de testola. Pelo amor de Deus.
Nós precisamos transformar a escolarização que tem no Brasil hoje para um modelo de educação. A gente não tem que fazer todo mundo pensar igual, a gente tem que fazer as pessoas serem críticas. Nós temos que ter pessoas que pensam de verdade. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos transformar essa escola. E vai ser assim, esses comunistas vão odiar isso, mas a gente vai transformar a escola pública em escola olímpica. Nós vamos fazer o formato de escola olímpica e eu vou explicar por quê. Porque o esporte molda caráter. Você pode olhar pro Bolis, ele não pratica nenhum esporte. Por isso que ele é inflamado desse jeito. Por isso que ele é um comedor de açúcar. Por isso que ele tem orgulho de ser um cara lento. Por isso que ele não conseguiu tomar aquela carteira de trabalho. Ele fica me xingando aqui o tempo inteiro. Você não vê, mas eu posso te contar. Ele tem alergia daquele negócio. E ela tá aqui no meu bolso. Eu não vou quebrar a regra do debate, mas ele fica desesperado. Me xinga aqui o tempo inteiro. E eu quero falar para você o seguinte. Como que você vai propor educação para um professor que fica aqui xingando o outro candidato? Fica xingando o tempo inteiro. Eu sou educador. Não sou professor sem educação igual o Boulos. Mas, Bolis, desculpa. Mas nós vamos mudar essa educação. Tamo junto. 7% dos 25% da meta estabelecida pelo plano nacional. Né? Nós temos que ter a obrigação de entregar a criança. Nós temos que ter. Esse cidadão está me atrapalhando. O cidadão está me atrapalhando no vídeo. Eu quero o meu direito de voltar a responder. Temos que criar especificamente um sistema nas creches de mais 2 horas a mais, para as mães poderem pegar os seus filhos da creche. Já pede o direito de resposta que ele me chamou de bandido aí. Datena quer combater o crime organizado, fica só com o TP, o teleprompter lá, nunca fez nada. Eu entendo o que você passa. Você é um playboy, multimilionário, não entende nada do que você tá passando. Ficar mandando pau no PCC aqui é fácil. Eu quero ver você indo lá na rua onde o pau quebra. Nunca teve o celular roubado. E no TP é macho, e chama todo mundo de bandido. Eu vou contar o que vai acontecer no dia 6 de outubro para Marcelo primeiro turno. Ele vai ligar pedindo desculpa, porque ele é um cara que precisa de contratos. Olha, esse sujeito que diz que eu ligo para pedir contrato me ligou um dia antes do debate da Band para tentar armar comigo, eu atacando o Ricardo Nunes e ele atacando o Boulos. Eu falei, rapaz, isso não é ético. Você não pode ligar um dia antes para mim e pedir para que eu atacasse um dos candidatos. Se você quiser conversar sobre outra coisa, que não seja isso, que seja dentro da ética, converse outro dia. Só que eu não sabia o vagabundo sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é. Senão eu nem teria atendido nem a primeira e nem a segunda ligação sua. E não quero atender nunca mais. Ligou para mim para que eu batesse do Ricardo Nunes, que ele fosse bater no Boulos. Quero ver se esse cara tem coragem de dizer se isso é verdade ou não. Quero ver se ele tem coragem de dizer, porque é um mentiroso quanto mais, que mente para as pessoas e engana as pessoas na internet. E um risco à democracia. Está concedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Datena, por favor, Datena, por favor. Fica aqui do lado aqui. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, Já tá por valendo favor, aqui no tempo? palco. Ah, que isso? Por favor. Está desequilibrado. Datena, por favor, Essa não pode prefeita sair do ditador. Datena, retorne, por favor. Bata você, cara. Retorne, por favor. Você está formalmente advertido. E a situação mais inteligente da cidade de São Paulo para mobilidade é esse cinturão empresarial aí nas periferias. Serão 2 milhões de empregos que nós vamos criar. E eu quero que você saiba que você vai ter emprego aí próximo da sua casa. As regiões periféricas da cidade de São Paulo vão ser contempladas com isso, principalmente com as profissões do futuro, que a gente vai perder essas profissões. O maior item para diminuir criminalidade é emprego. O maior direito social que existe no mundo é emprego. Eu aproveito meu tempo para esclarecer uma injustiça que aconteceu no último bloco, foi abafada aqui, não quebrei nenhuma regra. Eles estão querendo colocar isso na minha conta. O ditador saiu da bancada dele, quebrando a regra, veio bem aqui porque ele é candidato de TP. Ele veio aqui querendo me agredir e nós fomos para o intervalo comercial. Eu quero saber como você confia num cara que só fica dando notícia, mas que não tem nenhuma realidade de vida para tocar a cidade de São Paulo. Datena, você pode muito bem. Na verdade, como você já me xingou de tudo, dá pena ver a sua participação aqui. É uma grande pena ver você aqui e essa bravata toda. E quer encarar o PC. Você veio aqui, tirou meu direito de resposta. Eu aproveito meu tempo para falar sobre isso. Ele podia confirmar assim ali, pegue seu direito de resposta e confirma você me ligando depois do debate da Band. Fala aí, se você não é um machão. Falou as seguintes palavras: eu não quero ser prefeito, tô cagando pra isso. Já que você é homem pra trazer à tona o que a gente tá falando, usa seu direito de resposta pra falar isso pra população. Te enganou uma, te enganou duas, te enganou três, mas não vai não. Agora é o M. Punição no Datena dia 6, ele tá querendo até o final, o número é 28, faz o M aí, vamos pra cima, São Paulo. Tamo junto, isso aí direito. O Datena está solicitando direito de resposta.